Blog Talk Radio. Boa noite, amigos. Estamos começando aqui, inaugurando o nosso programa True Outspeak, Sinceridade de Fato. Tem várias chamadas aqui esperando, mas eu vou pedir que esperem mais um pouco. Eu queria começar com alguns comentários da semana e depois passar as respostas de algumas cartas recebidas e depois atender os que estão na linha. Então queria começar lendo para vocês o editorial que eu acabei de passar para o Diário do Comércio, que se chama Lembretes Indesejados. As vitórias fáceis de Lula e Chávez, depois de outras tantas obtidas no continente, ao longo de uma ascensão esquerdista cada vez mais irresistível, são uma ocasião excelente para lembrar a seus adversários ou vítimas algumas verdades óbvias e arquiprovadas, cujo conhecimento teria podido salvá-los se obtido em tempo, mas que eles sempre se recusaram a ouvir. Primeira, o presente sucesso esquerdista começou a ser preparado nos anos 60, com a fundação da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, primeira edição daquilo que viria a ser na década de 90 o Foro de São Paulo. Durante todo esse tempo, nada se fez na direita para criar uma organização equivalente e contrária. Não venham me falar de Operação Condor, um arranjo de improviso restrito à esfera policial-militar, sem nenhum alcance político ou cultural. A esquerda cresceu sozinha no espaço vazio deixado por uma direita cujo único projeto político era ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, descaracterizar-se ideologicamente e mimetizar o discurso da moda ditado pelos adversários. Segunda, em parte pela falsa sensação de tranquilidade propiciada pelas ditaduras militares, em parte pelo seu próprio economicismo contumaz e sua decorrente indigência intelectual, a direita entregou aos adversários o domínio das instituições culturais e de ensino, justamente na época em que a influência das ideias de Antônio Gramsci recomendava aos esquerdistas a conquista prioritária desses espaços. A progressiva ocupação de espaços correspondeu à ampliação das áreas de interesse intelectual da esquerda e concomitante retração na direita. Já na década de 80, o pensamento esquerdista mostrava presença em todas as esferas do debate público, educação, moral, psicologia, letras e artes, etc., enquanto a direita se limitava cada vez mais a temas econômicos e ao puro argumento da eficácia, propositadamente amputado de toda justificação moral ou religiosa. Terceira, a autocastração intelectual da direita latino-americana, frequentemente legitimada em nome de um pragmatismo apolítico muito do agrado das classes empresariais, recebeu um tremendo incentivo do Concílio Vaticano II, que abriu as portas para o diálogo com os marxistas enquanto reprimia e marginalizava todo o pensamento católico conservador que acabou por se recolher às catacumbas. Nas esferas direitistas, intoxicadas de weberianismo prêt-à-porter, essa tragédia chegou a ser celebrada como sinal auspicioso de um grande progresso para a democracia capitalista, travada, segundo tagarelas liberais, pela moral católica. Foi assim que, dominando o pensamento religioso do continente, a esquerda se investiu do papel sacerdotal e profético de guardiã da ética e da moralidade, deixando aos adversários apenas o espaço do puro discurso pragmático que os tornava ainda mais suspeitos aos olhos da multidão. Quarta, a esquerda latino-americana tem um projeto histórico civilizacional abrangente, ao qual corresponde uma estratégia integrada e de longo prazo, com esquemas de ação permanente em todos os setores da vida social, cultural e política. Contra isso, a direita não tem oferecido senão uma resistência. Blog Talk Radio. Parece que houve uma interrupção, saímos do ar por uns minutos, mas voltamos agora. Então está aqui comentando que toda esta ascensão da esquerda latino-americana não foi uma coisa improvisada, quer dizer, foi um processo de 40 anos, durante os quais não houve nenhum esboço, vamos dizer, de resposta pelo outro lado. Quer dizer, a esquerda ocupou um espaço vazio. Mas além de ter esse fator, ainda precisamos lembrar que existe um negócio chamado Movimento Revolucionário Mundial, que tem mais de 200 anos e que
é o movimento político mais antigo que existe. E que existe, de maneira, tem existido nesses 200 anos, de maneira unitária. Quer dizer, tem uma unidade esse negócio. Uma unidade não significa que tem uma coerência doutrinal total, que seria uma bobagem, mas que existe um constante reexame, quer dizer, um constante diálogo de cada geração de revolucionários com a geração anterior. Quer dizer, o movimento revolucionário é extremamente consciente da sua própria história, da sua própria continuidade histórica. Né? Então, vamos ver, temos aqui uma ligação, vamos ver quem é. Alô? Olá, Fábio. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Então você já está no ar. Se você tem algo a perguntar, pergunte. Não, pode ir falando de mais pra frente. Perfeito, faz uma... perfeito. Se houver qualquer dúvida, deixa eu ver se tem mais alguém no ar aqui, já pomos também. Se houver qualquer dúvida, vocês me interrompem. Então, o que está dizendo é que o movimento revolucionário mundial é um fenômeno unitário, contínuo, de mais de 200 anos, e que graças ao contínuo diálogo de cada geração de revolucionários com a anterior, isso forma uma unidade, quer dizer, uma consciência histórica que se prolonga no tempo. Não existe nada de parecido a isso aí na esfera da direita ou do conservadorismo. O que você tem são reações esporádicas, é certo? Pontuais que pipocam aqui ou ali, sem nenhuma conexão entre si, e se desconhecendo, às vezes, completamente umas das outras. Quer dizer, não é o caso nem de haver hostilidade, porque há facções de conservadores que se desconhecem completamente. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, essa direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita americana ou europeia. Então é uma coisa totalmente inorgânica, né? E sem continuidade.